Fala, tripulantes! Sejam todos muito bem-vindos. Olha a gente aqui de volta nesse podcast super especial que eu vou conversar com a Luana da Sample Trip e com a Bárbara Kulife, que quem não conhece tem que conhecer porque é uma influencer super bacana, fala muito sobre a vida a bordo e agora também sobre a vida nos iates, né? Exatamente. A gente vai falar sobre isso também daqui a pouquinho, mas antes a gente tem que falar dos exames médicos admissionais com a nossa parceiraça, a Sample Trip. A gente está começando a temporada brasileira também, então é um tema que todo mundo quer saber, quer fazer para ontem os exames para embarcar. Lu, queria perguntar para você, como é que funciona a questão do jejum? Por exemplo, se eu chegar lá, fiz 16 horas de jejum, tá tudo bem? Posso fazer meus exames assim? Bem, na verdade, quando vai fazer um exame, né, sempre tem a instrução que vem por e-mail para as pessoas que fizeram o agendamento. Cada pacote de exame tem um grupo de exames diferente. A gente recomenda para exame de urina, exame de sangue, tem faixas certas de jejum, tá, gente? E é muito importante não tomar o café da manhã, porque vai alterar o exame. Se o exame está alterado, vai pedir para vocês refazerem a coleta e isso vai atrasar o prazo. Tem muita gente que vem fazer o exame muito perto do embarque, né? O ideal seria sempre já ter meio pronto, ou fazer, organizar. Da maneira como acontece, é normal, os tripulantes acabam pegando logo antes do embarque, só que daí eles se colocam numa pressão de estar ali perto da data, mas só pensei em fazer o exame agora, e qualquer coisinha que não tenha sido feito de acordo com o que está na guia, pode impactar, né? Pressão, você falou de pressão, mas também tem o lance da comemoração, né, Bárbara? Que a gente, quando vai embarcar, o que a gente quer? Festa, comemorar, bebida, chama todo mundo. Aí, dias antes dos exames médicos, eu vou lá e faço uma festa com os meus amigos no barzinho e bebo todas. Isso influencia na hora dos exames? Com certeza. Assim, pelo menos 48 horas antes de fazer os exames, eu acho que a pessoa tem que estar bem regular, tá? Então, evitar ali a festa, tanto comer demais quanto o beber, porque às vezes, dependendo do que a gente está buscando no sangue ou na urina e dependendo de como a pessoa absorve isso, pode alterar sim o exame. Então, o ideal é vai com calma. Ou seja, na semana do exame, seria legal nem comer uma feijoada, né? Dá uma segurada aí. Olha, faz sentido. Eu diria assim, que um esportista que vai correr uma maratona, ele não come qualquer coisa na noite anterior. Se você está preparado para algo bom e positivo e tem que fazer o exame admissional, você cuidar da sua saúde é algo que vai estar te preparando para a nova rotina até dentro do navio. Não é só uma coisa, tenho que alterar minha alimentação para o exame, mas você tem que assimilar um estilo de vida novo. E isso se reflete com as decisões que a gente tem com a alimentação, com o esporte, com outras coisas. Vamos aproveitar na prática e entender como é que você, Bárbara, quando vai fazer os seus exames, como é que você se prepara? Você lê direitinho, chega lá um e-mail da Sample Trip? Então, sendo muito sincera, eu já não leio mais porque eu já fiz meu exame, pelo menos umas 5, 6 vezes já fiz esse exame, mas uma coisa que não falta quando eu vou fazer meu exame, eu acho que é a semana que eu mais bebo água na minha vida. Assim, é a semana que eu bebo muita água, assim. Eu sou uma pessoa que eu bebo água normalmente, mas quando tem o meu exame, eu inclusive pego o meu Uber com uma garrafa d'água de 2 litros. Eu me forço a acabar a garrafa de água antes de chegar lá. E quando eu chego na Sample Trip, eu ainda tomo água lá. Pra ter certeza que nada de ruim vai acontecer, assim. Não, e nada de ruim, vamos supor, você chega lá, já deve ter acontecido, né, Lu? De as pessoas chegarem e aí não tem o período de 12 horas de jejum, ter que voltar e agendar de novo, né? Sim, tem é que remarcar. Trampo e é um custo para muitas vezes para as pessoas. Sim, transporte, tudo. Sim, nem todo mundo mora ali em São Paulo, onde vai ser feito o exame, né? E atrapalha bastante o agendamento. Ele tem também as limitações de capacidade por dia. Quando é pré-temporada, tá mais agendado ou mais lotado, né? A pessoa tem que ser encaixada e tudo. Então, o ideal é que o tripulante tome esses cuidados, porque é um exame de saúde, a gente também não quer reprovar ninguém. A gente quer que todo mundo embarque. E por isso que a gente vai criando conteúdo, tentando falar sobre esse assunto, para todo mundo estar sensibilizado e estar preparado para quando vier fazer os exames, terem lido a cartilha e ocorra tudo bem, seja embarcado de uma vez só. Como é que funciona no dia?
Eu já fui lá, nossa equipe já foi lá. É lindo o espaço, pelo menos de São Paulo, né? As outras a gente ainda vai conhecer em breve, mas como é que funciona no dia? A gente chega lá no prédio da Avenida Angélica e como é que é o atendimento? Bem, na verdade, lá embaixo tem uma pré-recepção, que na verdade não é a recepção da Simple Trip, mas para entrar dentro do prédio tem que cadastrar o RG, porque tem um controle de acesso, tem que falar que tem um agendamento. Sobe lá no andar certinho, daí tem as pessoas lá do atendimento que vão receber o tripulante, localizar, né, a reserva, entender qual que é o processo que ele vai passar, porque na verdade na Simple Trip a gente faz vários tipos de exames e certificados diferentes para tripulantes. São certificados internacionais, tem o END1, tem gente que vai fazer o EUC, tem gente que vai fazer certificado Bermudas, tem uns certificados assim, menores, bem pontuais, ou todos os exames admissionais para as linhas de cruzeiro, né, as companhias de cruzeiro, que eles têm já os pacotes próprios. Então, na verdade, a gente não comunica com o tripulante, ele não vem e pede, eu preciso de todos esses exames. Normalmente, a companhia só fala, é o nosso pacote, fala que você está na gente e eles já sabem. E a gente tem uma lista de todos os exames, cada companhia pede exames diferentes, tá? E dependendo do cargo, também são feitos exames a mais ou exames a menos. Então, a gente tem que saber se é homem ou mulher, altera o exame, a idade da pessoa, altera o pacote de exame. Normalmente, a profissão ou o cargo dentro do navio tem a ver com se tem manipulação ou não de alimentos, porque pessoas que têm manipulação de alimentos têm exames extras que tem que preencher. E daí, traçando o perfil, a gente sabe daí qual que é toda a leva de exames que vão ter que ser feitos. A pessoa passa por um questionário ali com o médico, né, uma entrevista médica que vai falar de algumas coisas, e essa entrevista também vai ajudar a direcionar o processo, ver se tem algum procedimento a mais que tem que ser feito, algum cuidado a mais, se a pessoa tem que trazer algum laudo a mais. Então, por isso também é importante as pessoas saberem que se vocês têm alguma outra condição clínica, é sempre interessante trazer o histórico junto, os últimos laudos médicos, porque pode ser pedido na entrevista e dependendo do quadro da pessoa, ela tem que fazer um exame a mais, pode demorar um pouco a mais, ou o médico que está entrevistando pode falar, olha, para isso eu preciso que você encaminhe esse laudo, e se você tiver na hora é sempre mais rápido. E com base nisso, é sempre vão se antecipar, né? Porque, eu tenho isso daqui, talvez é legal pegar o meu laudo com o meu médico daqui. Eu tenho isso daqui também, acho que vou pegar a receita com esse meu médico e já levar tudo de uma vez nesse dia de visita lá na Sample Trip. Sim, para não perder a viagem. Principalmente se a pessoa já tem data de embarque marcada, é recomendado ela trazer esse histórico, sim, porque às vezes não é tão claro para a pessoa quando a gente vai pedir ou não esse histórico. Mas digamos que para condições mais gerais, para diabetes, para hipertensão, para outras coisas pontuais, é importante trazer esse histórico para ganhar tempo. Se a pessoa quer o máximo de agilidade, tudo que ela trouxer, junto com respeitar o jejum, junto com dizer tudo na entrevista. Tem gente que omite na entrevista. Não quer dizer que tem uma condição, isso outro, mas são feitos exames de sangue e exames de urina. Então, cedo ou tarde, vai aparecer. Vai aparecer. E quando aparece a pessoa não declarou, às vezes era um outro procedimento que tinha que ser feito de sangue ou outro tipo de processo que vai ter que ser refeito quando dá a negativa do primeiro, a gente recomeça o processo ideal. Tipo, a pessoa não declarou que ela tinha diabetes, então agora a gente tem que pegar de novo o resto da amostra de sangue e fazer outra coisa. Ô Bárbara, você está há quanto tempo trabalhando a bordo? Sei que agora você migrou, está nos iates, mas nesse tempo todo que você está a bordo, como é que você enxerga essa evolução da questão da saúde do tripulante? Eu trabalhei em navios de cruzeiros quase 5 anos, mais ou menos 5 anos, e agora foi o meu primeiro ano, está sendo meu primeiro ano em iate. E eu acho que desde o meu primeiro embarque, muita coisa mudou. Assim, eu vejo muita coisa diferente em relação aos exames. Até mais coisas que estão sendo agora, não digo proibidas, mas, por exemplo, a gente até conversou em relação a pessoas gordas, tal, que agora tá tendo aquele limite de IMC que antes eu não me lembro de ter muito sobre isso. Posso estar muito errada, mas não me recordo disso. Mas eu acho que agora, principalmente, que o mundo tá mudando, né? Rede social, tudo isso, eles estão, acho que pegando muito mais no pé em relação a saúde mental. Inclusive, quando você embarca, você tem muito mais coisas, muito mais trainings sobre isso, de como, sabe, se comportar quando você chega em alguma situação que você não sabe muito bem como lidar por conta da saúde mental. Então, acho que assim, desde quando
meu primeiro embarque, muitas coisas são realmente bem diferentes, sabe? Ana, com base nisso que ela falou, a gente estava de fato conversando e falando sobre essa questão das pessoas gordas, né? No contexto do IMC, que também é uma coisa muito importante, né? Um indicativo muito importante, sobretudo pós-pandemia, porque quem tem um IMC muito baixo não consegue embarcar e quem tem ele também muito alto não consegue embarcar. E explica pra gente um pouquinho o que é essa questão do IMC, e eu acho que é legal a gente também falar que não é preconceito. Não é preconceito, né? Não é não se trata sobre isso. Sim, tem dois motivos principais, ou para toda análise que é feita, né, nos exames dos tripulantes, dois são os eixos principais. Um é a saúde e o bem-estar da própria pessoa dentro do navio, porque o navio é um ambiente que você vai estar trabalhando de maneira confinada em alguns aspectos, né? Você não tem toda a liberdade ou todo o estoque médico, tudo que você tem na vida normal. Lá você está num ambiente diferente, reduzido, então certos tipos de condições podem ser perigosas para a pessoa. Então, em primeira instância, a gente está protegendo a pessoa, o proponente a tripulante, a pessoa que quer embarcar nessa vida. A gente tem que ver se para ele não vai correr algum tipo de risco dentro do barco, por necessidades especiais, pessoa que toma insulina, pessoa que tem, ou questão de gravidez, que também é um outro ponto, né? A questão não é que as companhias de navio não aceitam mulheres grávidas por estar grávida. Não, é que a saúde dela, o fato que a mulher tem que fazer ultrassom de tempo em tempo, acompanhar o bebê, isso é algo que não encaixa com a rotina do navio. Tem várias coisas que não encaixam com a rotina do navio. Sim, e tem vários a gente pontos. Tá sempre, acho que a gente também pontos. aborda, a gente tá sempre muito no limite, entendeu? Por Você tem que exemplo, estar com uma saúde, querendo ou não, uma mulher grávida, ou... Não, um seria PCD, né? Uma pessoa PCD. com deficiência. A gente recebe inúmeras mensagens de pessoas com deficiência, já naquele embate, por que vocês têm esse preconceito com a gente? Primeiro, o entendimento de já chegar na DECFOR e achar que o preconceito é da DECFOR, que nós não recrutamos ninguém, não embarcamos ninguém. A Sempomed também não recruta ninguém, a gente representa ou a gente negocia de certa maneira, são critérios das companhias, mas é embasado em experiências reais. Mas sabe o que eu acho? Como você faz esse trabalho de levar conteúdo para as pessoas acabam transferindo um pouco essa responsabilidade. Não, mas foi a DECFOR que falou, é a Sample Trip que está dizendo, é a influencer que está falando, né? Então, ela me disse, aí a pessoa chancela aquilo como uma verdade, e aí eles acabam utilizando isso de uma maneira muito ruim, que é no embate do preconceito. Vocês são preconceituosos porque não contratam mulheres grávidas, porque não contratam pessoas com deficiência. Bárbara, por que não se contrata a pessoa com deficiência, por exemplo? Você teria, assim, uma ideia? Cara, assim, o que eu penso, né, sobre a vida que eu já tive a bordo em navios de cruzeiro, obviamente, eu conheço um menino que ele tem uma deficiência visual só de um olho. E ele embarcou, conseguiu embarcar, ele trabalha, tranquilo. Mas acho que existe muito qual deficiência, porque é muito... Por exemplo, ele tem uma deficiência no olho dele que não impede ele de subir escada, de fazer o que for preciso. Só que e uma pessoa, por exemplo, que usa cadeira de rodas, como que seria a vida dessa pessoa a bordo? A vida a bordo não é luxo. Não é sempre que você vai conseguir pegar o elevador. Tem horas que não tem elevador, sabe? Pra você pegar e você precisa chegar no horário. Então eu acho que, cara, eu de verdade, assim, eu sinto muito, mas eu não consigo ver, assim, uma pessoa, infelizmente, uma pessoa com uma deficiência trabalhando a bordo. Sim, é sempre muito no limite. colocar... Se você para pra pensar em todos os pontos, todos os aspectos do trabalho a bordo, você percebe que, cara, não tem como, assim, não dá. Fora que em relação a... que a saúde, né? Saúde não, mas além da saúde, a segurança dos hóspedes e dos tripulantes, né? Então, realmente não é para todo mundo. Não é. Sim. Vocês recebem muitos casos assim de pessoas com deficiência. Vocês possuem manuais das empresas que vocês representam, né? Vocês são homologados por essas empresas que chancelam a Sample Trip para cuidar ali daqueles exames, daqueles departamentos todos, daqueles perfis todos.
Então ali vocês sabem, por exemplo, poxa, sei lá, na MSC, tô te perguntando, tô chutando aqui, tá? Na MSC, o cara consegue embarcar até com 45% de perda em um dos olhos. Em 2 já não dá. É assim mais ou menos que funciona? É bem assim. É bem assim. Cada companhia ela tem os requisitos dela, né? Então entra numa meio que uma homologação ali com a Sempotrip para a gente entender os requisitos de cada uma. E, por exemplo, falando, né, de deficiências, se a pessoa tem uma deficiência auditiva, existem ali os limites certinhos do que é permitido e não. Se ela tem uma perda total de um lado, mas ela tem um outro lado muito bom, isso pode até, essa pessoa pode ser embarcada. Em vários casos, daí depende da companhia. Então, eu acho que é muito genérico falar assim de deficiências como um todo. Existem casos e casos, existem vários casos em que as pessoas com algum tipo de deficiência podem sim embarcar, mas o que a Bárbara falou é muito verdade. Trabalhar dentro de um navio é você estar ali no seu limite. Então, por isso que pode ser um risco para a pessoa que tem, por exemplo, um IMC muito alto. O que é um IMC muito alto? Dentro do regulamento internacional, um IMC alto é acima de 35. Tá? Existem calculadoras online, não preciso explicar aqui como funciona o cálculo. Mas o IMC é a altura mais o peso dividido por alguma coisa. É isso, né? Eu não sei, o meu sempre deu alto e eu... Ah, o meu também, eu prefiro O meu, não na saber. verdade, nunca deu alto. O meu sempre teve ali, ó, no limite, limite. entendeu? E aí acho que olhavam pra mim com peninha, não, vai, pode embarcar. Mas enfim. Mas é importante, o que eu falei ali no começo, tem 2 motivos principais. Um é a saúde da pessoa e a segurança dela, e outro que eles medem, na verdade, é a capacidade da pessoa se adaptar ao trabalho dentro do navio, por causa disso, porque a gente está sempre no limite. Então, a companhia, ela tende a preferir, digamos assim, por pessoas que não representem para ela um risco, ou algo que ela sabe que ela não vai conseguir administrar lá dentro. Por exemplo, ela sabe que ela não vai conseguir dar atenção extra e ter profissionais extras para cuidar de tripulantes que estejam grávidas durante a temporada. O que ela faz? Ela fala, gente, se vocês estão nesse quadro, tenha um tempo em casa, passa esse tempo, a vida tem fases, quando for a fase de trabalhar embarcado, trabalhe embarcado, mas a gente precisa desse perfil, porque a gente não consegue garantir a segurança para as pessoas que estão fora desse perfil. Então, eles não assumem esse risco. Tá? É um pouco assim que é a seleção, não é pro lado pessoal. Tem muita gente que acha que vai pro pessoal, né? Achar na questão de, porque sou eu, porque assim, não pode ser assim. Na verdade, gira em torno desse risco que as empresas têm que receber ao aceitar perfis e perfis de tripulantes e a iniciativa de que as pessoas têm que ter a saúde e segurança que elas merecem. Eu pesquisei aqui, ó, o IMC, para a gente dar a informação certinha, é o peso dividido pela altura. Vou ver o meu. Aqui, ó, tem até uma calculadora aqui. Peso. Eu acho que é peso ao quadrado dividido pela altura. Ah, pô, aí já complicou, não sei fazer o quadrado na calculadora. Bom, gente, então vamos fazer o seguinte, cancela tudo aqui, vocês estão fazendo o Google, tá ótimo, Deixa entendeu? pra lá. Não, ó, eu tô aqui no site. O peso dividido pela Fundação altura. Oswaldo Cruz, Pô, né? Lembra se é a altura ao quadrado ou peso ao quadrado? Peso de... Pô, aí complica. Altura dividir pela ao quadrado. Ah, não sei fazer quadrado na Peso calculadora. dividido por altura é assim, ó, ao peraí. quadrado. Já sei, Mas, tem que ó, virar tem aqui até assim, espaço ó. aqui pra você colocar o peso e a altura e já calcula na hora. Põe aí o meu. Maravilhoso. Entrem aí, ó, Fundação Oswaldo Cruz, Fundação. já aparece para vocês aí o seu IMC. Falando em IMC, tem uma coisa que eu tenho percebido que é muito recorrente na juventude hoje, Sim. que é o colesterol e a glicemia. Uhum. Ué, achei que era a galera da malhação, que é pra academia e tal, não sei o quê, e de repente, mas talvez... Você diz alteração, né, de colesterol. alteração. Todo mundo, ai, putz, deu errado, meu... Nossa, é sempre o colesterol, é impressionante. Pois é. Eu A recebo galera eu recebo muita mensagem falando, ai, meu colesterol deu alterado, estão falando pra eu ficar tomando vinagre, azeite, sei lá, um negócio assim. Eu falei, ai, Vinagre. Você pode pegar vinagre de maçã, é isso mesmo. diluir com água numa garrafa de 2 litros e tomar por uma semana um copinho assim. Isso vai ajudar a regular o colesterol. Ótima Isso é dica caseira, tá, gente? Mas é verdade, muita gente faz isso. Tem que cuidar do sangue, né? No colesterol, glicemia, isso não são coisas que tipo, vai, é só não dá pra passar?
Depende, tá? Tem limites, né, dos exames alterados. Normalmente a alteração ela indica um outro problema que precisa ser investigado. Então ela, na verdade, ela é um indício de que existe algo. Como a consulta, né, admissional aos exames, ele não é uma medicina preventiva, ou normalmente a gente tem certos exames que pede para ter um panorama geral, mas a gente não é o médico responsável por diagnóstico. Não é uma pessoa que fala, eu tô com um problema, eu preciso saber, porque daí a gente vai pedir muito mais exame para chegar na causa. Às vezes não precisa saber da causa, mas a gente percebe pelo todo que alguma peça está faltando, digamos assim. Então esse é um indício, e daí a gente recomenda a pessoa que ela por si dê uma olhada nisso, né, uma atenção, ou por meio também de alteração de alimentação, exercício, ou consultando um especialista, porque isso indica que tem alguma coisa que talvez ela mesma não saiba que não está bem. E ela precisa estar com a saúde em dia para embarcar. Tá vendo? Eu já achava que era só a glicemia tá um pouco alta. Eu prometo que vai baixar. Eu prometo que eu vou comer direito. Só vou comer cereal e legumes. Não rola, né, história triste, assim. Não. Tem que, de fato, investigar, né? Sim, é que é uma questão de responsabilidade com a saúde e com a segurança dessas pessoas que vão embarcar. Então... As pessoas, Luana, não estão preocupadas com a segurança da sua saúde. Elas estão preocupadas com o embarque. Com o salário em dólar. Com dinheiro. Com o salário em dólar. Sim. Entendeu? E é muito delicado, porque assim, vocês, a Sample Trip tem uma postura muito ética nesse sentido, né? Muito correta em relação à nossa segurança, mesmo a nossa saúde. Isso é muito difícil de ver, porque a gente já viu muita gente burlando aí as coisas pra embarcar, né? Com certeza. Ou seja, a história triste, Não. a Sample Trip não vai rolar, né? Tem que repetir mesmo o exame. Não vai ter história triste porque a gente não permite que ninguém que não tenha condição de embarcar por risco de saúde embarque. Então, mas você comentou alguma coisa. Nessa não vai ter uma história triste. Agora, se história triste você diz de a pessoa vir com desculpa, é porque eu vou fazer isso, aquilo, a gente aconselha. E tem vários casos que a gente deixa a pessoa refazer o exame ou ela ir para casa tentar de novo. Tá? É uma coisa que outros lugares eles sempre cobram. Tem alguns casos na Sample Trips, a gente percebe a alteração, a gente recomenda o reagendamento. E a gente quer que as pessoas estejam bem. Entendi. Né? Você comentou, ou eu entendi errado, não sei, alguma coisa que existe até uma pequena margem, que parece um limite que vocês conseguem... Sim, porque colesterol ou glicemia são índices normais do sangue, né? Todo sangue tem. A questão é que tem o limite... Para cada pessoa, não. Tipo, olha, está alterada porque passou dessa barreira, agora uma pessoa saudável não tem como ter o sangue assim. Então é um indício... ou é uma prova de que tem alguma coisa a mais que não está bem e que pode, às vezes, estar se desenvolvendo e piorar durante a temporada no navio. Pode ser que é algo estabilizado, mas é um indício negativo no sentido de que a gente não pode assumir a responsabilidade de que aquela pessoa seja embarcada e descubra, porque começa a passar mal, outras coisas, que ela já estava desenvolvendo alguma coisa. Beleza, vocês viram que eu tentei o máximo, né, gente? Mas... é a palavra da especialista. Agora eu quero já nesse bonde aí das repetições, uma coisa que também preocupa muito, a repetição da urina. Ai, meu Deus, se chamam para fazer repetição da urina de novo, eu já fico... Mas ó, o que será que foi? É por conta desse exame que eu tomo água pra caramba, por conta do exame da urina. Juro, tomo muita água e um dia antes ainda vou no banheiro, vejo a cor do meu xixi, tá clarinho, pra amanhã vai dar bom. Continuo tomando água, com medo do exame de urina. O que se detecta no exame da urina, assim? Por que a galera é tão... e tem que ser feito ali, né? Na hora. O pessoal recebe o e-mail do agendamento, tudo bonitinho, com todas as orientações. Faz lá aí na vai hora. Lá fazer um pipizinho, né? Numa salinha, lá no quartinho. De porta aberta, pra ter certeza que é seu xixi. Ah, é? Mentira. Eu nunca vi isso. Mas sabe o que é engraçado? A gente que é tripulante, Luana, eu posso te falar porque a gente ouve muita história, né, sobre essa questão da urina, porque a urina está inteiramente ligada à questão do toxicológico, né? E aí a galera tem um pouquinho de medo, né? Juventude, sabe como é que é? Sim, pela urina dá para detectar, né, questão de consumo de álcool, até comida muito pesada, se a pessoa consome, dá para ver na urina questão alteração, digamos assim, de gordura, outras coisas, mas a urina também pode falar de infecções. Renal, essas coisas. Então,
A urina, na verdade, ela também, como o sangue, né? A gente está procurando pistas de que aquela pessoa não tem nenhuma alteração de saúde que possa comprometer o trabalho dela e a segurança dela durante a temporada. Entendi. Então acho que quando a Bárbara toma água, ela tá diluindo pra... Eu tô diluindo tudo de ruim que eu fiz. É lógico. Agora que entendi. Com certeza. Ótimo. Tá certo, tá aí uma dica. Bebam muita água. Limpem bem o organismo. Mas é sério, dá muito certo. Bebam sempre muita água. Não, tá certo que ela tá a bordo até agora, nunca deu problema. Embarcou todos por isso que eu tô bebendo. Fazendo exames que eu sempre fiz. Muito legal. E, Bárbara, a bordo, você já presenciou, tirando a questão, você estava me falando que trabalha há 5 anos, então muito provavelmente você deve ter visto alguma situação de crise ali quando tivemos um surto de H1N1, não sei se você chegou a pegar alguma coisa nesse sentido, a própria pandemia, que foi uma loucura para todo mundo, né? Mas a gente entende que a bordo a gente está muito mais vulnerável do que em terra, porque tem aquele sistema do ar-condicionado, né? A nossa vulnerabilidade, o nosso cansaço, tudo é diferente. Cai a né? imunidade, né? Se a Cai a estiver imunidade. bem, né? Então é justamente por isso que as pessoas com IMC muito baixo, muito alto, também podem estar mais propícias aí a adquirir alguma doença e tudo mais. Você chegou a vivenciar ou a refletir em algum momento alguma situação que você falou assim, poxa, importante cuidar da saúde, né? Nossa, eu não olhava muito para isso daqui, eu não cuidava muito disso daqui. Porque a gente está ali o tempo inteiro, falando agora de tripulante para tripulante, é o povo bebendo todo dia no bar, né? É muita gente que às vezes acaba até fazendo coisa errada fora do navio, às vezes até dentro do navio, porque não aguenta o tranco do trabalho, né? Teve alguma coisa que te chamou a atenção nesse tempo todo? Cara, eu acho que eu já passei por 3 situações. Assim, a primeira, obviamente, eu embarquei no Covid, e quando eu embarquei, obviamente, estava tudo muito restrito, não podia ir no bar, era trabalha, cabine, e eu lembro que uns 2, 3 meses depois que eu embarquei, no meu departamento só tinha eu e minha chefe, que não estava com Covid, de 15 pessoas, e o navio estava começando a entrar em colapso, ao ponto do navio estava quase parando. E meu navio parou por 2 meses, que a gente ficou sem guest, né? A gente ficou completamente 2 meses só com tripulação. E antes do Covid, num barco que eu tava, teve um surto de conjuntivite. Olha só. Porque, obviamente, ninguém sabe, né? O pioneiro, mas eu lembro que foi a primeira vez que eles começaram, que eu realmente parei pra pensar, é verdade, pô, não vou ficar colocando a mão em tudo, tal, porque eles pediam pra gente, pessoal, evita colocar a mão nas coisas, evita contato, e antes do Covid até, então, acho que depois do Covid a gente ficou mais, pô, lava a mão, álcool em gel e tal, mas antes era... Sim, não, você tá falando de pôr a mão em tudo, outras coisas que a gente também sai colocando em tudo quanto é lugar, de um surto de sarna que eu já peguei a bordo. Foi horrível. Eu já ouvi falar, mas... Do deck... Eu nem vou falar do deck 4, porque foi no deck 4. Eu vou falar do deck 5, que é melhor, né? Caramba, no deck 5 todinho, gente. Todo mundo lá. Deu um problema acho que numa bailarina na época. Meu, deu problema em todo mundo. Teve que todo mundo fazer exames lá no hospital, tiveram que sair, fazer coleta, não sei o quê. Mas eu acho que esse como chama? Do negócio da conjuntivite, foi quando eu fiquei mais assim, foi a primeira vez que eu fiquei assim, porque eu lembro que o capitão fazia anúncio, mas só na de tripulante, porque ele não vai fazer isso de guest, né, que ia assustar o pessoal, mas ele falava pra gente evitar de ficar colocando muita mão nos lugares, pra quando fosse, sei lá, mexer no rosto, alguma coisa tá sempre lavando a mão. Acho que foi a primeira vez que eu fiquei assim, nossa senhora, tipo, onde que eu vou colocar a mão, sabe? Você para pra pensar, a gente põe a mão em tudo. Assim. A experiência do navio é muito bacana, né? Porque a gente começa a perceber coisas que a gente não perceberia. Sim, né? Então esse lance da saúde, por exemplo, acho que esse trabalho que a gente está fazendo, a parceria que vocês têm com a gente, agora inclusive com uma turma dos jovens tripulantes, beneficiando 50 jovens,
como é importante esse trabalho de fomentar, de falar de saúde, de trazer, por exemplo, essa luz para essas pessoas todas que desejam trabalhar no navio e entender que não tem como construir uma carreira de sucesso lá no navio se não tiver bem de saúde, se não tiver com uma cabeça bacana, se não tiver com um corpo legal, porque você automaticamente não aguenta o tranco, subir escada, descer escada, correr pra cá e correr pra lá, e tem que estar sorrindo sempre, tem que estar disponível sempre. Isso tudo é saúde, né? Sim. E quando a gente, sei lá, eu não lembro assim, antes de ir pro navio, ter a preocupação que eu tenho hoje com a saúde, como eu tenho agora, né? Muito. E as vacinas, que é outro tema assim que a galera fica, quanta gente não descobre, sei lá, no meio do processo, dias antes de embarcar, putz, tem que tomar vacina tal porque você não tem lá na sua carteirinha de vacinação, a mãe não guardou, ou a enfermeira deixou de escrever, putz, escrever no dia da vacina. Aí você descobre que tem que tomar uma vacina que custa R$200. Como é que funciona essa questão das vacinas? Você sabe, ô Lu, quais são as vacinas que precisa para trabalhar a bordo? Bem, tem uma colinha aqui. Eu acho que assim, a questão de vacinação, isso vai um pouco junto com a história da conjuntivite. Por que é tão importante, né? Se for ler em livros de história, etc., quando os portugueses vieram para o Brasil, teve um índice absurdo de índios que morreram por causa de doenças trazidas de fora. Imagina você num cruzeiro, onde, depende da temporada onde você está, mas a maioria das pessoas vieram de tantos lugares diferentes e de repente elas vão ficar confinadas juntas. Isso traz muita coisa, desde uma conjuntivite ou tipo, sei lá, surto de sarna dentro do navio. Mas é normal. É uma exposição a tantas coisas que não é um ambiente previsível, que as pessoas precisam estar em dia, que nem a gente falou, com a saúde. Das vacinas, existe uma norma também internacional de o que precisa para cada país ou cada lugar de embarque. Pode ser que altere, tem zonas de risco maior, por exemplo, no Brasil, né? Febre amarela é uma coisa muito do Brasil. Talvez a pessoa que vai embarcar fazer só fiordes não vai precisar de febre amarela. Mas eu acho que praticamente todos os embarques eles pedem por precaução, uma questão protocolar, uma questão de precaução. Mas eles sempre pedem. Mas eu entendi o que ela quis não, dizer. faz sentido, com certeza. Realmente é uma questão regional. Sim. Né? Existem preocupações extras, existe um regulamento geral, mas assim, na prática, se você for pensar para a sua vida, né? Porque às vezes as pessoas criticam como se fosse um empecilho a alcançar um sonho. Mas, na verdade, são ferramentas ou são coisas que te impulsionam ou te protegem durante essa jornada. Então, as pessoas não olham, às vezes, vacina com bons olhos. Hoje, depois do Covid, ok, já é muito mais aceito, as pessoas entenderam um pouco na marra, né, a importância da vacina. Mas tudo isso que é colocado ali no caminho é para o bem do tripulante e é para abrir portas para o tripulante. Que nem falar, ok, entendi, lá na Finlândia, de fato, não precisaria, mas tem a norma ou tem as companhias que eles já pedem tudo, também porque eles avaliam os tripulantes, né, e eles querem saber, eu acredito assim, as pessoas que se dão bem, eles vão ser chamados para novas temporadas, eles vão ser chamados para novas coisas, eles podem desenhar um percurso de carreira lá dentro, ele não precisa achar que é só isso aqui e agora. Lu, fala para mim o que você tem aí na sua colinha de informação sobre as vacinas que o tripulante precisa para embarcar. Sim, que eu tenho aqui listado do básico, tá? Daí depende da companhia, depende do cargo. Precisa ali da tríplice viral, tá? Tétano, hepatite B, pelo menos uma das doses de hepatite B. A febre amarela num cartão internacional, também porque eu entendo, ok, tem que ser emitido pela Anvisa. Uma pessoa ela está vindo de uma região de origem, então isso eu acho que é bem específico também para o tripulante brasileiro. O Brasil ele é marcado no mapa internacional como uma área de risco de febre amarela. O brasileiro que está sendo trazido para fora, ele tem que ter esse documento meio que falando, estou saindo de uma zona amarela, mas eu não tenho febre amarela, para ele poder ir para lá. Influenza, algumas companhias, tá? Não são todas que pedem vacina para influenza. E Covid, várias era pelo menos 2 doses, depende muito de qual laboratório você pegou, de preferência não Coronavac, porque para fins internacionais, Coronavac ela não foi homologada em todos os países, por exemplo, não, até onde eu saiba, depois que passou o surto eu parei de acompanhar um pouco mais. Na Europa, por exemplo, não era aceita a Coronavac.
Tem outros lugares que podem aceitar? Tem. Mas se você tem esse intuito de ir para fora e de não ter essas fronteiras, as vacinas internacionais são necessárias. Vou fazer um parênteses aqui, eu tive vários alunos que, quando descobriram que tinham que tomar vacina de Covid, desistiram de embarcar. Era só um parênteses, vamos voltar. Vamos nem focar no assunto. Né? Vamos falar disso. E aí, onde a pessoa pode tomar essas vacinas todas, por exemplo? Bem, na verdade, no Brasil a gente tem a grande facilidade de poder tomar num postinho, pelo SUS, não tem que ser complicado, entendeu? A maioria das vacinas, você agendando, você pedindo, né, ter o comprovante, ter a carteira de vacinação completa, porque às vezes a pessoa, não, tenho certeza que eu já tomei, tá, cadê a carteirinha? Ah, não tenho. Mas no meu caso eu tive que fazer tudo de novo, porque eu tomei quando eu era pequena, várias, e minha mãe perdeu, eu perdi. Aí quando no meu primeiro contrato eu tive que tomar tudo de novo. Mas sabe o que é legal? A gente já tá falando disso, a gente fala muito disso em todos os conteúdos que a gente faz com a Sample Trip. Quem vai embarcar, quem pretende embarcar, já pode iniciar esse processo de preparação das vacinas. Com certeza. Porque isso você não precisa de autorização de empresa, você não precisa ir lá na Sample Trip. Não, você já pode iniciar agora. Então, quais são ali, a Lu falou algumas das vacinas, né? Vocês podem pesquisar nos sites também, falar com as agências. Quais são as vacinas comuns para quase todas as empresas? E já ir tomando, porque muitas vezes tem que tomar a segunda, terceira dose, já fica às vezes tem que bonitinho. dar aquela pausa de um mês, 2 meses, então é bom já... Ou seja, vai embarcar daqui 2 meses, 3 meses, já começa aí seu processo vacinal, tá bom? Que aí dá tudo certo, não tem que ficar esperando mais. Sim, e um detalhe para quem pode se preparar, normalmente pede também um comprovante de varicela ou catapora. Isso é algo que é mais difícil, nem todo mundo tem um certificado de que teve na infância. Se não tem que fazer um exame, não é? Pra ver? Sim, dá pra fazer por exame o comprovante. Então, isso são coisinhas que às vezes pode levar tempo, às vezes a pessoa pode vir fazer o exame admissional e não tem esse material, não tá tudo pronto. E sabe, gente, essas coisinhas que ela tá falando, são coisinhas muito chatas, porque vocês estão enlouquecidos para embarcar, a companhia tá precisando, a agência tá enchendo o saco porque tem que embarcar. E aí, como a gente deixou tudo para a última hora, né? Aí tem que esperar as coisinhas ficarem prontas para que vocês consigam ter lá a carteirinha de vacinação completa, bonitinho, para conseguir embarcar. Isso é legal a gente falar disso, porque a gente deixa tudo meio que para a última hora aqui no Brasil, sabe? Você não é daqui, então aqui a gente tem um pouquinho dessa mania. Fala um pouquinho, a gente já fala muito abertamente sobre essas questões, das infecções sexualmente transmissíveis, das ISTs, né? Fala um pouquinho, por exemplo, sobre a questão do HIV, sífilis, né? Hoje existe uma recorrência muito grande da juventude, por exemplo, que descobre ali no meio do caminho uma sífilis antes de embarcar. Calma, ninguém vai morrer, tá tudo bem, tá tudo certo, é só tratar, dá tempo. Como é que é isso? Uma companhia pode impedir a contratação, o embarque de um tripulante porque ele é HIV positivo? Bem, na questão dessas infecções, né, sexualmente transmissíveis, é importante que a pessoa ela esteja com um quadro controlado. O que isso quer dizer? Se ainda uma sífilis positiva, que ela faça o tratamento e que fique negativo, porque se ela precisar de um novo tratamento dentro do barco, cai um pouco na questão que a gente falou antes. Nem tudo tem o suporte dentro do barco para tratar. Então, essa pessoa ela vai ter que desembarcar para ser tratada. Às vezes a pessoa não tem a perspectiva que nos próximos 10 meses muita coisa pode mudar no quadro dela de saúde. Então, é importante que ela esteja bem e esteja em condições de embarcar, ou seja, haja um controle, seja a cura e nos que não tem cura que seja o controle. O HIV, por exemplo, ele tem que estar num nível de conformidade, ou seja, de controle no exame, mostra que ele está sob controle. Daí depende, claro, de algumas companhias ou alguns pontos, mas tendo um controle, a companhia ela sabe como que ela pode tratar, quem que ela pode aceitar, quem que ela não vai aceitar. Eu queria te perguntar, já que a gente está falando dessas infecções, então quero também embarcar em outro tema que são as doenças crônicas, né? Existem algumas doenças que podem impedir o seu embarque. A gente teve um caso de uma aluna num projeto social há alguns anos atrás, que ela tinha escoliose, e era uma escoliose muito, muito forte.
já com 12 anos, 13 anos, ela disse que começou a curvar bastante a coluna. E já como nossa aluna, a gente percebeu também que ela tinha assim, uma curvatura muito grande na coluna e, né, esperamos chegar na parte médica para entender. Falamos com assistente social, psicólogos, com a família toda. E a família disse que ela já tinha mesmo um quadro crônico. Ou seja, a gente precisou avisar aquela família que num quadro crônico, até porque ela fazia parte de um projeto social, que ela não poderia embarcar e que ela tinha que mudar de rota, né? Traçar um outro plano para a vida dela. Foi bem triste, foi bem difícil. Eu lembro disso até hoje, me causa bastante tristeza, né? Mas existem algumas situações que infelizmente não tem como a pessoa embarcar, né? Sim, porque é o mesmo motivo dos outros pontos que a gente tocou. A doença crônica, ela precisa de um tratamento recorrente, que, digamos assim, 10 meses, que é o tempo talvez ali do embarque, ela precisa já ter visto um especialista algumas vezes. E esse especialista ele não está disponível a bordo. Não tem condição da pessoa entrar, ficar 1 mês e meio, daí eu tenho que voltar para o Brasil porque eu tenho que consultar meu especialista, ou eu tenho que desembarcar aqui, mas você não sabe talvez em qual porto que você vai desembarcar, qual rota, onde que você está no mundo. Isso gera custo, né, para a empresa também. Sim, que eles isso gera custo para a empresa, é uma logística à parte e é um risco de saúde, porque a empresa em geral, ela tem o foco dela e isso... Embora você tá lá dentro, tem alguns que poderia interpretar que você é responsabilidade dele sendo tripulante, e tem alguns que podem interpretar que não é problema deles. Então assim, eu não vou parar o barco um dia extra para um tripulante descer porque ele precisa atender essa pessoa, ela vai desembarcar. Mas é tão louco, né? Ainda assim as pessoas acham que é alguma coisa particular com elas, ou é preconceito, é muito a seara do preconceito, da discriminação, péssimo. É uma questão de logística e também é uma questão de estilo de vida. A empresa ela tem ali um plano e ela pode selecionar quem faz parte desse plano, no sentido de que ela vai pensar na saúde da pessoa, se aquilo também vai ser bom para a pessoa e se aquilo vai ser bom para ela, porque ela precisa de pessoas altamente flexíveis na questão de adaptação dentro da rotina do navio, pessoas altamente resilientes, pessoas que estejam ali, consigam trabalhar as 10 horas por dia, os turnos virados e outras coisas assim. E, a pessoa ela tem os benefícios por estar lá e para fazer isso, ela tem um benefício monetário, ela tem um benefício, tenho um período que eu não vou trabalhar embarcado, então eu tenho que talvez mais tempo de férias do que numa profissão comum, mas ela é uma profissão de exceção. Ela não é para todo mundo. E tem várias profissões que são assim, por exemplo, quem escolhe carreira militar, quem escolhe ser piloto aéreo. Tem várias questões físicas são diretamente condicionadores, ou eles influenciam a seleção da profissão. A pessoa, às vezes, ela vai precisar traçar outros planos ou achar outros rumos para ela, porque eu acho que existe tanta oportunidade lá fora, tantas coisas boas que podem acontecer, as pessoas também não precisam se deixar desmotivar por um não. Mas desmotiva. Desmotiva, é difícil. Do drama que ai meu Deus, e aí é complicado. Não, com certeza, mas o que eu quero dizer é que mesmo para as pessoas que talvez não encontrem na carreira marítima a solução, sempre tem uma porta, ou sempre vai ter uma oportunidade para elas em outro lugar em que ela vai se achar, em que o corpo e a saúde dela vai estar respeitado e ela pode se desenvolver bem lá dentro. Então aí, olha que bacana, né? Tem uma empresa que se preocupa em trazer esse conteúdo, não só faz exame, repete exame, não. Vem, traz o conteúdo, fala, explica, se coloca no lugar do candidato, do futuro tripulante, porque eu desconheço, né, e fico muito feliz da gente, nesse projeto em parceria, tá levando essa luz às pessoas, e eu desconheço, Bárbara, alguém que fazia esse trabalho de informação, de formação e educação, falando de saúde na área dos tripulantes. Sim, verdade, com certeza. Né? Porque muita gente às vezes ficava assim, me deram negativa, eu não posso embarcar. Não, por quê? Não, eu fui lá na clínica, falaram que eu não posso embarcar. Né? Então, não dá assim, nem mais pause para a pessoa poder se preparar para uma próxima vez ou algo do tipo. Isso é muito... Vocês têm essa pegada muito humana, né? Muito transparente. Isso é raro, tá? Na nossa indústria,
é raro. Então essa coisa de dar os feedbacks, de conversar com as pessoas, você já deve ter passado por várias consultas com a doutora Maria Letícia, que faz lá. Eu adoro como ela. É que é? Fala pra gente como é que é. adoro a doutora Maria Letícia. Eu adoro ela, juro. Às vezes, sempre quando eu vou lá fazer, dessa última vez, foi a primeira vez que eu fui fazer o End One, porque eu tava acostumada a ir na Assembletry pra fazer o medical normal, né, pra MSC. E foi a primeira vez que eu fui pra fazer o End One. Então acabou que eu fiquei um pouco mais na sala com a doutora Maria Letícia, né? Porque era diferente as coisas e tal. E às vezes eu fico mais tempo com a doutora Maria Letícia conversando do que realmente, sabe, a gente fazer o exame, ela me explicando tudo, como funciona, assim, eu adoro muito ela, assim, é uma profissional, e ela não é da Marinha, é do Exército ela, não é? Ela também trabalha no... Ela é capitão agora. Ela é patente alta, chiquérrima. Pensa que não. Pois é, e eu desconheço outros processos que fazem esse tipo de análise, né, de entrevista. Sim. Porque às vezes a pessoa só senta ali na tua frente e fala, tem ciência, ok, faz, E tchau. medicina do trabalho, né? Exato. Vai lá, finge que mede a pressão. É isso. Ai, pronto, tá ótimo, pode trabalhar. Tchau, vai embora. Vocês pensam diferente, né? Sim, a gente tem um cuidado muito grande com as pessoas e o fator humano, ele está presente no grupo sample, que é algo que a gente não aborda sempre. Tem gente que ainda chama sample trip de sample média porque de fato veio de uma mãe só. Mas existem várias marcas e todas trabalham com saúde de uma maneira humanizada. E isso é muito importante para todo mundo que trabalha lá. A gente recebe essa visão do fundador também, que traz para a gente no dia a dia de trabalho outras coisas. Vocês nem imaginam, gente, a gente tem às vezes meditação entre reuniões, tem 1 minuto de silêncio antes da reunião. Todo mundo home office, só que daí tem ginástica laboral, tem outras coisas que vão acontecendo para reconectar. A gente tem momentos de reconexão e tudo bem, a parte sample trip não é home office, mas outra parte do grupo é home office. Legal. Existem vários pontos que é para levantar essa sensibilização de que assim, nós somos pessoas, a gente está aqui por um propósito e dentro do grupo sample, todos os propósitos de todas as marcas, incluindo a sample trip, tem a ver com bem-estar e saúde. Não adianta, eu sempre saio do roteiro. Mas o que eu queria entender é o seguinte, é uma escolha, não vou dizer arriscada, porque eu acho que ela é extremamente importante, necessária e relevante no mundo de hoje, que as pessoas estão correndo, apressadas, querendo tudo para ontem. Vocês parecem que vão na contramão disso tudo, né? Sim. E aí acho que o tripulante que saca, que é perspicaz e fala assim, não, a minha saúde é importante, opa, deixei para esse caminho aqui, porque pelo menos a minha saúde, nessa história toda, eu vou cuidar direitinho. Sim, é um caminho que ele sempre pode escolher, né? Às vezes ele acha que existe um caminho só, mas ele pode optar pelo que está mais próximo ou que dialoga com os valores que ele tem. Então, para a gente é um prazer muito grande poder trazer conteúdo novo através do nosso projeto, né, de influenciar sonhos. A gente quer falar mais e pôr em pauta temas que ajudem os tripulantes a embarcar, empoderar pessoas e vozes que são importantes no meio, como a Bárbara, como você, Fabrício, também é um influencer, acho que não é, mas ele é. Gente, tá bom, você alguns outros parceiros nossos que também são muito bons. Diogo Quirilos. Sim, o Diogo, a Jace. Jace, né? Eu falo Jace. Da Yacht Crew Brasil. E, bem, na verdade isso tudo é para somar e para ajudar tripulantes lá fora. Isso é algo que a gente tem isso em mente como sendo uma preocupação. E a gente quer ajudar o Brasil a crescer e as pessoas acharem as oportunidades para elas, né? É isso mesmo. A gente estava comentando aqui um pouco antes nos bastidores sobre a importância de levar o laudo ou os laudos, por exemplo, eu sou hipertenso, de verdade, desde os 29 anos de idade. Então toda vez que eu ia lá na Sample Trip fazer os meus exames, na época não era Sample Trip, era Sample Médico, eu ia lá fazer os meus exames, eu já levava, me antecipava e levava antes o laudo do meu cardiologista, né? Aí descobri também, nesse meio tempo, que eu sou pré-diabética. Aí o meu clínico ia lá e fazia o laudo que eu era pré-diabético e explicava algumas coisas, deixava a minha receita anexa também ao laudo. E quando eu ia embarcar, então eu levava tudo isso para agilizar, para não dar problema de chegar lá. Tá certo, é assim mesmo que se faz, né? Isso ajuda muito a agilizar. É importante ter essa informação complementar. Como são muitos casos, isso nem sempre vem descrito
explicitamente, traga seu laudo de pré-diabetes. Mas a gente comenta que se tiver condições pré-existentes que a pessoa saiba, ajuda no diagnóstico e na avaliação. Então, principalmente por questão do prazo, né? Todo mundo quer estar ali abaixo do prazo, quer estar o mais rápido possível. Vocês trazerem esse material extra, se você souber que já tem uma condição pré-existente, com certeza agiliza a certificação. E assim, que peque pelo excesso, né? Exatamente, um probleminha é melhor. ortopédico, qualquer coisa, vai lá, faz um laudo, já leva alguma coisa para você não ter que retornar e aí, como você disse, atrasar Todo o processo. todo o processo. Sim, e muda o processo, né? Por exemplo, num problema ortopédico, ele pode pedir um exame físico diferente na hora, ou um processo a mais é necessário para avaliação desse tripulante. E se a pessoa ela não fala na entrevista inicial, ou se isso vai aparecer depois em algum momento, precisa ser refeito. O melhor é trabalhar com a transparência. A gente quer aceitar todo mundo da maneira como elas são, a gente não quer impor o bloqueio, mas a gente tem que guiar e depois entender que em alguns cenários se é compatível com a vida a bordo ou não. Mas quanto mais transparente o tripulante seja, mais ele agiliza o próprio processo de aceitação. A gente falou do problema ortopédico e aí eu queria entender assim, se eu tive um problema ortopédico nos últimos 12 meses, como é que eu devo proceder? Nos últimos 12 meses, normalmente a gente pede um laudo específico também, né? Um relatório, e vai ter esse processo físico extra para fazer uma avaliação, ver certinho como que tá. Depende muito do problema ortopédico, né? Se quebrou, se foi uma torção ou algumas outras coisas. Tem algumas avaliações a mais que eles têm que fazer para ver se está calcificado corretamente, se tem que fazer algum outro acompanhamento. Basicamente quer saber se é algo, não diria curado, algo finalizado ou se ainda precisa de follow-up. Estamos caminhando já para o final. Na verdade, esse é o último tema que eu quero abordar com vocês. Eu vou te fazer uma pergunta, eu estou morrendo de medo aqui de você, maior cagaço de você responder o que não é para responder, mas tudo bem. Você não ficou louca nesses períodos todos aí, a bordo? Como assim? Saúde mental mesmo, você não ficou doida a bordo? Então, é que a gente vai entrar no tema da saúde mental, entendeu? Sim. É que eu acho que eu já era louca antes. Mas sabe por que você era louca antes? E isso vai ficar para mim um aprendizado que eu tive nesse podcast hoje, graças a Luana. É uma profissão de exceção. E é importante que as pessoas entendam isso. Nós somos profissionais de exceção. Com certeza. Realmente. Foi bom porque esse termo tirou um pouco o peso que eu tinha quando eu falava assim, gente, esse trampo não é pra qualquer um. Não é. Como se eu estivesse diminuindo as pessoas. Não, é porque, cara, não... é uma coisa completamente diferente que você vai encontrar. Essa barriga é doida, que nem a senhora, né? Gente, eu juro, a gente tava conversando, né, antes aqui, e eles comentaram que parece que você foi num cruzeiro, aí você perguntou pra alguém, onde que é o restaurante? A pessoa falou, não sei. Cara, quantas vezes eu dei essa resposta para as pessoas? Ou se é porque eu não lembrava, ou porque eu realmente não sabia. De uniforme ou porque de uniforme no navio. Que louca, gente. Minha primeira semana a bordo, navio novo. A senhora veio me perguntar onde fica o restaurante. Eu falei, senhora, quando você encontrar, você me conta. Então, antes de fazer a pergunta que eu quero fazer para ela, eu quero entender como que você faz. Eu não vou dar a minha receita, não. Eu quero que você dê a sua. Como é que você faz para não pirar a bordo? Com esse ritmo frenético, essa loucura toda. Eu bebo. Tô brincando. Tá vendo que eu falei que eu tinha medo dela dar a resposta que tinha que dar? Não, mas vamos falar sério. Não, mas ó, é brincadeira. Bebe. Mas é verdade, eu não sou uma pessoa que bebo muito, não. Porque acho que eu me tornei uma pessoa que bebo mais no iate, só pra vocês terem uma ideia. Mas porque é de graça. Eu também bebia. Eu não bebo, tá? Eu aprendi a beber na vida. Então, mas é que eu acho que o segredo é você... Por exemplo, eu tenho um grande exemplo que é o meu irmão. Ele acabou de embarcar no primeiro contrato dele. E ele é muito diferente de mim. Assim, ele é uma pessoa que não é tão extrovertida, ele não conversa muito com as pessoas. Então ele trabalhava e ia pra cabine, Qual é a função dele? Ele era force cook. Então, ele ficava nessa... Primeiro cozinheiro. Primeiro cozinheiro. Quem ainda não fez o módulo de inglês da Deckford, tá, gente? Primeiro cozinheiro, Então, ele ficava nessa de trabalha a cabine. Ele tava odiando. Ele ficava deprimido todo dia. Então eu acho que a melhor coisa é você realmente fazer... Não tô falando pra você fazer amizades que você vai contar a sua vida inteira, não é isso.
obviamente você tem que saber em quem você confia, mas ter amigos, sabe? Falar, pô, vamos ali no bar, a gente precisa beber, mas vamos lá, vamos conversar, vamos falar besteira, vamos falar mal de passageiro. Entendeu? Ó, Então, gente, é o seguinte, tem muito conteúdo falando sobre saúde no módulo Saúde do Tripulante, ministrado pela doutora Maria Letícia. Maravilhoso. São 20 aulas e mais uns plus aí de presente para todos vocês. É um módulo incrível, preparado assim a várias mãos. É muito bacana esse conteúdo que você, se for aluno da DEC4, vai receber no módulo Saúde do Tripulante. A gente fala bastante também nesse módulo sobre saúde mental, que é esse último tema que a gente vai conversar aqui agora. E Lu, sabe o que eu queria perguntar para você? Você deve ter escutado lá na Sample Trip muitas histórias de pessoas que chegam lá e aí autodeclaram, eu tenho depressão, eu faço tratamento para depressão, para ansiedade, né? Porque as pessoas acreditam que elas conseguem embarcar, ou que elas podem embarcar indo para um ambiente confinado. Diagnóstico é muito difícil, eu acho que o trabalho que a gente vem fazendo e o trabalho que eu sempre fiz no sentido de, né, quando detecto que uma pessoa tem essa condição ou está nessa situação, de conversar com muita calma, mas também com muita transparência, porque não dá. Uma pessoa que está num tratamento ou que está diagnosticada com ansiedade, com depressão, que faz uso de medicamentos, ir para esse ambiente é tóxico demais, é perigoso demais. Sim. Né? Como é que funciona na prática ali com a doutora Maria Letícia e com a Sample Trip? Bem, na verdade, a saúde mental ela é extremamente importante para o bom desempenho da temporada e para a pessoa tá bem, né? Porque a gente sabe que mesmo uma pessoa saudável, ela vai, na primeira temporada, talvez na segunda temporada, sofrer o baque, que é a mudança de vida para dentro do navio. Isso não é algo fácil. É mais ou menos como entrar, assim, dadas as proporções, é como passar por uma pandemia. A vida tá normal, daí de repente você tá em outras circunstâncias, com um tipo de contato social diferente, com pessoas diferentes. Você tá ali numa mini quarentena, que são 10 meses, entendeu? Você tem que estar fit, tem que estar com a cabeça bem, você tem que saber quais são os seus propósitos, porque você tem que perceber a sua mudança de comportamento e procurar maneiras de rebalancear, analisar, talvez eu tô trabalhando demais, eu não tô me sociabilizando, eu vou encontrar com pessoas, eu quero fazer amigos novos, eu quero... E esse do sair de dentro e ir para fora, isso é uma atitude que a pessoa que está em equilíbrio, ela consegue ter essa ação. A pessoa que ela tá já em fase de depressão, ela tende a se fechar mais. E daí o que acontece? É um risco trazer ela para esse ambiente, porque a expectativa, também baseada por experiência das companhias, né? A Bárbara comentou no comecinho, quando ela começou a embarcar, ela não lembrava de companhia fazer seleção ou perguntar sobre depressão. E em muitos casos podem ter acontecido coisas ruins ou pessoas que tiveram que interromper a temporada, ser desembarcados, porque a companhia ela vai percebendo um padrão, que as pessoas que embarcam em tal maneira piora, ou tanto tempo depois ela piora. Então não é novidade para ninguém. A gente não quer pôr a pessoa em risco e não quer trazer ela para um ambiente que ela vai piorar. Ela tem que se tratar, ela tem que encontrar equilíbrio e saber que ela está indo para um desafio, né? Ela está indo para uma nova jornada que ela tem que querer e ela tem que estar preparada, tanto fisicamente quanto mentalmente. Que nem uma maratona, por exemplo. Eu tenho um objetivo, eu quero fazer, mas eu sei que eu tenho que me preparar para isso. E o trabalho no navio, ele é também um desafio. Quando você fala isso, fica muito claro para mim que vocês não reprovam ninguém, porque é o que as pessoas acham. A clínica me reprovou, a Sample Trip barrou o meu embarque. E na verdade, vocês estão se preocupando com a saúde daquela pessoa, que talvez nem ela própria esteja. Que provavelmente ela... Porque assim, é difícil de falar a pessoa não esteja preocupada com a saúde. Às vezes é uma pessoa que não sabe, mas... sabe que não é indicado para fazer tal coisa. Exato. É difícil julgar. É difícil julgar, mas ao mesmo tempo, cara, se tem algo de errado, alguma coisa errada você tá fazendo, isso é fato. Sabe o que acontece, Bárbara? A gente recebe muitos feedbacks. Eu, inclusive, recebi um na semana passada, dividi com o André e tudo mais. Tem gente que fala assim, nossa, mas tá todo mundo fechando as portas pra mim, até vocês não fechar, realmente eu não sirvo pra nada nesse mundo. Nossa. Cara, quando você recebe uma mensagem dessa,
de uma pessoa que nem é aluna, que ela tá tentando ali ingressar, Entrar em algum entender, e aí ela fala, né, porque você faz uma pré-análise ali, uma anamnese, né, você quer embarcar, mas como é que é isso, como é que é aquilo, como é que é essa questão. Esse caso específico, ela já veio falando, estou num momento de extrema depressão. Essa é a minha última chance. Jogou a responsabilidade toda na gente, né? E aí eu falei assim, olha, meu amor, querida, deixa eu te falar uma coisa. Calma, respira, mas para sua segurança, para sua vida, a gente vai ter que esperar um pouquinho até você ficar 100%, até você ficar bem, para você conseguir trabalhar no navio. Você tem perfil, você vai conseguir, você vai mudar esse cenário. Cara, a pessoa nunca mais mandou mensagem. E a gente fica preocupado, né, com esse tipo de abordagem. Então, realmente, Lu, eu sou muito fã de vocês, desse trabalho que vocês estão fazendo, porque não e com todo respeito aí aos nossos médicos do trabalho e as empresas que fazem esse tipo de coisa, mas realmente não vai lá, mede a pressão, beleza, assina e acabou, pode ir trabalhar. Né? A gente realmente está falando de uma vida que vai ficar 7 meses, 9 meses confinada, recebendo informação de tudo quanto é lado, né? Estímulos, provocações, tanta coisa, né, que acontece na nossa vida. E que bom a gente saber que a gente tem uma sample trip para mandar uma mensagem, que eu sei que rola, né? Faz uma ligação, faz um contato via Instagram, né? E eu tive o privilégio de conhecer a doutora Maria Letícia. Então eu sei o quanto é genuíno esse trabalho. Sim, com certeza. Né? Quando vocês falam de trabalhar com humanidade, trabalhar com agilidade, transparência, de fato eu entendo que é isso que acontece e é isso que faz a diferença. Né? Então eu tenho certeza que já tive casos de alunos lá fora que mandaram um direct para vocês e vocês responderam e vocês salvaram a vida dessa pessoa. Entendeu? Então isso é muito legal, assim, de ver que estamos trabalhando todos, né, para ganhar dinheiro, para que as nossas empresas evoluam, né, para que as pessoas possam ter possibilidade de mudarem as suas vidas por meio do trabalho, mas com humanidade fica mais legal. Com certeza. Sim, com certeza. Né? Então, parabéns pelo trabalho da Sample Trip. Bárbara, parabéns por você representar também essa campanha, influenciando sonhos, né? Que a gente possa influenciar muitos sonhos, porque eu também estou nessa agora, como influência, né? E agradecer. Obrigado. Boa viagem de volta, que você vai voltar lá para a Europa, chique, maravilhosa. E agradecer você pelo seu tempo e também por tudo que você contribuiu aqui nesse bate-papo com a gente. Sim, obrigado você, Fabrício, pelo espaço, né, trazer a gente para conversar. É sempre um prazer estar aqui. E, bem, desejar a todos boas viagens. Sim. Bons embarques, né? Bons embarques e muito contrato em euro, em dólar, né? Isso. Obrigado, valeu, gente. Valeu. Um abraço. Tchau, até a próxima.